A paz do Senhor, Juventude de Cristo, seja bem-vindo ao canal da Editora Betel para mais um Conectados na Lição. Novo trimestre, começando um novo tempo, nova revista, já queremos agradecer a Deus pelo dom da sua existência. Também agradecer a nossa liderança, Bispo Primaz Dr. Manuel Ferreira, também ao nosso Bispo Samuel Ferreira, ao nosso diretor de publicações, Bispo Abner Ferreira, e a nossa diretora pedagógica, Bispa Marvi Ferreira, que tão carinhosamente tem abraçado a Juventude de Cristo. Então, fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos começando aqui o Conectados na Lição para a Juventude de Cristo. Primeira lição da nossa revista, gente, a Conectar Mais Jovens, está falando sobre os evangelhos, a representação de Jesus em 4 dimensões e hoje a lição de número 1 está imperdível. O mistério dos evangelhos, gente, não perca nada, fique atento. E para esse momento, gente, obedecendo às recomendações das autoridades competentes, firmando um compromisso com você, o nosso querido leitor, seguidor, é que a Editora Betel preparou um novo formato para um novo tempo. Diretamente dos estúdios aqui do Rio de Janeiro, eu, Ana Oliveira e Juliana Nascimento estaremos conversando com o nosso comentarista da revista Conectar Mais Jovem, pastor César Rosa de Mello. Eu já vou aproveitar esse momento, já chamá-lo para cá e vou fazer uma pergunta. Pastor César Rosa, o que vem a ser o Evangelho e qual a sua principal mensagem? Pastor, seja muito bem-vindo. A paz, queridos. Nesse trimestre nós estaremos estudando sobre os evangelhos, o mistério dos evangelhos, Jesus na perspectiva dos 4 evangelistas e respondendo à pergunta aí da tia Aninha, o que vem a ser o evangelho e qual a sua mensagem principal. Evangelho, o termo do original grego evangelion, quer dizer boas novas. No caso em questão aqui, as boas novas que Deus veio trazer para o mundo através de seu Filho Jesus Cristo. Que boas novas é essa? A boas novas de salvação, as boas novas de uma esperança, como o próprio profeta pôde vaticinar, que o povo que estava no vale da sombra e da morte pôde ver uma grande luz. Então, o Evangelho, as boas novas, eis que é chegado o Salvador do mundo para nos dar o direito de vida eterna. A mensagem principal, é por isso que nós falamos que o nosso Evangelho, o Evangelho, ele é cristocêntrico, porque Jesus é a mensagem principal. Olha, meu querido, o cristianismo só existe porque existe Jesus Cristo. A única religião no mundo em que o seu fundador está vivo. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, os túmulos estão lá, mas o de Jesus Cristo, para quem já teve o privilégio de ir ali na Cidade Santa, quando você adentra aquele túmulo, a frase que está lá é: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então a mensagem central é Jesus Cristo. As boas novas que Jesus Cristo veio trazer para o homem. Já imaginou uma humanidade sem esperança, uma humanidade fadada ao fracasso? Como diz o profeta Isaías, o nosso pacto com a morte foi anulado. O próprio apóstolo Paulo vai dizer depois que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Na mesma carta, ele vai dizer aos Efésios que nós éramos filhos da ira. Ele vai dizer que nós estávamos mortos em pecados e delitos. Mas Jesus Cristo, queridos, tudo que somos hoje é por Jesus Cristo. A obra que ele fez na cruz do Calvário foi para mostrar para mim e para você que existe esperança. As coisas podem estar difíceis, mas o que eu quero te dizer é que as boas novas do Evangelho veio trazer uma esperança para essa humanidade, uma esperança de salvação, uma esperança de vida eterna, de mudança. Por isso, nós não podemos abrir mão desta palavra, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Uau, que explicação! Mas, pastor, tem mais uma pergunta. O que vem a ser, como podemos entender, sobre os evangelhos sinóticos? Pois bem, o termo sinóticos foi cunhado e esse termo fala de semelhanças. Tanto é que nós temos 4 evangelhos, porém 3 deles é considerado evangelho sinótico, ou seja, evangelho que apresenta semelhanças nas suas narrativas. O que não podemos perder de vista é que os 4 evangelistas, eles estão de ponto de vista diferente. A própria palavra grega que é katato evangelho, e aí vem o evangelho do Macron, Mateus, Johannes, Lucas, a expressão ótica, né? Kata, quer dizer ponto de vista, onde o evangelista estava ou qual ponto de vista que ele adota para escrever aquela narrativa. E o que nós precisamos ter em mente aqui, que embora a tônica, a imagem, o ângulo for diferente, os evangelhos não divergem, não entram em choque. Porém, João, ele é um evangelho que vai tratar mais dos discursos de Jesus e discursos de profundidade teológica, que daqui a pouco nós estaremos abordando. Mas os sinóticos em si é considerado Mateus, Marcos e Lucas, porque eles trabalham em cima de semelhanças, ok? O grau de similitude que existe entre eles é muito grande. Então, nós precisamos entender os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Eles são um compêndio, ok? Com as suas semelhanças, e eles vão trabalhar de perspectiva diferente. Então, Jesus, para Mateus, ele é visto como quem? Como o rei dos judeus. Já para Marcos, ele vai ser visto como o servo sofredor. Para Lucas, é o filho do homem. Porém, quando você vai olhar a obra, eles falam dos milagres, eles falam das parábolas, eles falam do sofrimento. Então, esses 3, propriamente dito, eles compõem o evangelho sinóticos. Então, quando nós falamos de sinótico, nós falamos principalmente de Mateus, Marcos e Lucas. E isso precisa ficar bem gravado na nossa mente, visto que essa é a primeira lição e nós temos ainda 12 lições para caminhar, ok? Perfeito! E lembrando a você que a editora Betel está disponibilizando no nosso site, totalmente gratuito, o PIL Conectar Mais Jovem. PIL, Plano de Incentivo à Leitura, um subsídio que vai agregar e muito aí aos seus conhecimentos. E recebendo aqui nos nossos estúdios a nossa convidada de hoje, que é a diaconisa Juliana Nascimento, ela que é graduanda em Teologia e está contribuindo com o PIL. Juju, o que você traz para o PIL, para a nossa lição de hoje? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez no Conectados na Lição. E o PIL de hoje, ele traz o Evangelho homogêneo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da editora Betel e faça o download gratuito do programa de incentivo à leitura. Bom, nós sabemos que uma mistura homogênea, os seus elementos não podem se separar, né? Mas cada um traz a sua contribuição para essa mistura. E eu já quero fazer uma pergunta ao pastor César. Bom, pastor César, a juventude quer saber qual é o objetivo e a mensagem do Evangelho de João. Pois bem, quando falamos do Evangelho de João, é um evangelho diferente dos sinóticos. Em que sentido? Os sinóticos, ele tem um objetivo. O objetivo dos sinóticos é mostrar Jesus. Por exemplo, Mateus, ele, quando escreve, ele quer mostrar para o povo judeu que Jesus é o cumprimento cabal de todas as profecias veterotestamentárias. Marcos já quer mostrar Jesus como um servo sofredor, até descrito em Isaías capítulo 42, e Lucas o filho do homem, mostrando não apenas o título filho do homem, mas a sua filiação humana. Porque, gente, olha, um dos maiores mistérios de Jesus está na questão dele se tornar homem. Tem até uma frase que eu li essa semana e que eu quero compartilhar com vocês, que
o lindo não é o homem pisar na lua. A coisa mais extraordinária que aconteceu é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, pisar na terra para uma obra de redenção. Então, Lucas, ele quer mostrar que Jesus não é apenas um Deus, Jesus tem uma linhagem humana também. E isso o caracteriza, isso o capacita, né, a ser quem realmente é nas nossas vidas, que é o nosso advogado, que é o sumo sacerdote, aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi como um de nós. E quando nós vamos olhar para o Evangelho de João, João ele não caminha nessa mesma tônica de Mateus, Marcos e Lucas. João ele escreve um evangelho mais profundo, um evangelho que no mundo da teologia é um evangelho cheio de discursos teológicos e onde você vê claramente Jesus usando a expressão eu sou. Que existe uma conexão muito grande com o que o próprio Deus falou para Moisés lá no monte. Quando os filhos de Israel perguntaram quem é que me enviou, e aí Deus responde para ele, você vai dizer, olha, o eu sou te enviou. E Jesus ele vai usar isso com veemência nos discursos narrados por João. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus ali, os discursos de João mostram não apenas Jesus da perspectiva humana, mas principalmente da divina. A maneira como ele começa tem uma conexão muito grande com o Gênesis. Gênesis fala, no princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. João vai dizer, Enarqueu Logos. E a expressão no princípio no Gênesis, no princípio aqui no Evangelho de João, mostrando uma conexão muito grande. E aí João mostra que na realidade o Jesus, Filho de Deus, ele existe desde a eternidade, a pré-existência de Jesus. Então João vai trabalhar muito nessa linha do Jesus, Filho de Deus, porque o objetivo dele era mostrar para os gregos, mostrar para aqueles de fora da sociedade judaica que Jesus era maior do que o Logos. Tanto é que ele vai usar muito essa expressão Logos, né? Enarqueu em Logos, kai Logos em proston theon, que é o primeiro capítulo de João 1:1. Ou seja, Jesus ele estava acima do Logos que a filosofia versava muito naquela época. Então, queridos, nós precisamos a cada dia mais entender que quando os evangelistas escreveram, propuseram, além de ter aquela inspiração que nós cremos que é a inspiração plenária, que Deus usou homens de forma sobrenatural na transmissão dos conteúdos escriturísticos que hoje estão no cânon, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E com João não era diferente. O Evangelho de João vai nos revelar essa divindade e que nada anula, queridos. Eu sei que às vezes na nossa mente humana é difícil trabalhar essa questão de humano e divino dentro do mesmo ser. Naquela época eles até colocaram um termo para isso, que é união hipostática, onde o divino e o humano estavam dentro do mesmo corpo, nenhuma anulava a outra. Este é o maior mistério da divindade, gente. Então que nós venhamos viver isso todos os dias. Você ter a convicção de que o teu Deus, o nosso Salvador, ele não vem apenas de uma linhagem humana, mas ele saiu do próprio Deus para fazer a maior obra de salvação que esse mundo precisava. Você já imaginou, queridos, o próprio Deus largar o seu trono de glória, largar os céus, largar tudo aquilo, para, como o próprio João disse, tabernacular, habitar entre nós. Você já imaginou esse Deus que pela primeira vez seria tocado por um leproso, ao dizer, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Você já imaginou esse Deus
está diante de um amigo morto. E a Bíblia diz que ele chorou, e Jesus chorou. Queridos, o maior mistério é entender que o nosso Deus se compadece de nós. Deus abençoe, uma semana de bênção e vitória na sua vida. Uau! Conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel tem um plantão comercial prontinho para atendê-los. Isso mesmo, queridos. Entre em contato e peça já o livro subsídio do trimestre, O Mistério dos Evangelhos. Você vai saber tudo sobre Jesus, como rei, como servo, como sacerdote. Bem, um livro maravilhoso que vai ampliar o conhecimento e os estudos aí da Palavra de Deus. Temos ainda a Bíblia Jovem, Bíblia do Culto Jovem, com design arrojado, harpa cristã, Palavra de Jesus em vermelho, tudo para a edificação da Juventude de Cristo. Gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a nossa querida convidada Juliana Nascimento, ao pastor César Rosa, diretamente de Brasília, e a você que esteve conosco. Deus abençoe e até o próximo Conectados na Lição.